Há 7 décadas, a humanidade descobriu o segredo que poderia revolucionar completamente nossa exploração do cosmos. Uma tecnologia capaz de lançar milhares de toneladas ao espaço de uma só vez, possibilitando viagens interplanetárias em questão de semanas e até mesmo aventuras além dos limites do nosso sistema solar. Porém, por razões que logo compreenderemos, escolhemos deixar essa oportunidade de lado. Estamos falando da energia nuclear como propulsão espacial. Longe de ser mera fantasia científica, projetos genuinamente viáveis foram desenvolvidos e testados por alguns dos mesmos cientistas que participaram do Projeto Manhattan em 1946. Esses pesquisadores, que inicialmente trabalharam em segredo para criar uma arma de destruição sem precedentes, agora almejavam demonstrar o potencial pacífico dessa mesma força. Seus planos atacavam diretamente um dos maiores obstáculos da astronáutica, a equação de Tsiolkovsky. Essa fórmula matemática impiedosa força os foguetes químicos convencionais a se tornarem verdadeiras torres de combustível, com estágios enormes e dispendiosos sendo descartados no oceano a cada lançamento. A energia atômica prometia resolver grande parte desse dilema, mas não através de reatores nucleares aquecendo gases de escape. Tal abordagem seria como tentar esvaziar uma piscina olímpica usando apenas um canudo, eficiente em teoria, mas sem a potência necessária para erguer cargas pesadas da superfície terrestre. O mundo havia presenciado o poder devastador das bombas nucleares, equivalente a dezenas de milhares de toneladas de explosivos químicos concentrados em um pacote muito menor. Se essas explosões pudessem ser domesticadas para impulsionar uma espaçonave, transformariam radicalmente nossa forma de alcançar o cosmos. Contudo, a única maneira de mover um veículo usando explosões nucleares era posicioná-lo dentro da própria bola de fogo atômica. A maioria das pessoas hoje presumiria que tudo seria simplesmente vaporizado nesse inferno radioativo e abandonaria essa ideia aparentemente insana. Os cientistas dos anos 50 pensavam diferentemente. Foi assim que nasceu o Projeto Orion, e esta é sua fascinante história. A primeira questão que os engenheiros e pesquisadores do Projeto Orion precisavam responder era: o que pode sobreviver a uma explosão nuclear? As Forças Armadas Americanas tinham imenso interesse nessa pergunta. Precisavam saber como construir abrigos resistentes a ataques atômicos e, inversamente, quão poderosas suas ogivas deveriam ser para destruir alvos fortificados. O calor, radiação e onda de choque de uma detonação nuclear poderiam destruir outras bombas em uma salva coordenada. Portanto, determinar quão próximas poderiam ser posicionadas era crucial. As respostas viriam dos numerosos testes nucleares que estavam conduzindo avidamente. Especificamente, dos experimentos que envolviam colocar diferentes materiais a várias distâncias do marco zero de um dispositivo atômico. Um desses experimentos envolveu as famosas esferas de Low Allen. Low Allen era um físico da Força Aérea preocupado com o suprimento americano de trítio, um isótopo pesado do hidrogênio necessário para carregar ogivas termonucleares. A primeira bomba de fusão foi detonada no teste Ivy Mike de 1952, rapidamente seguido por planos para ogivas de rendimento muito maior, na faixa dos megatons, que demandavam mais trítio. Allen sabia que o lítio poderia se transformar em trítio após ser bombardeado por nêutrons, e a radiação de uma bomba de fissão de urânio poderia fazer o trabalho. Então, ele submeteu essas esferas ao bombardeio de um dispositivo de 20 quilotons para testar sua teoria. O experimento Viper utilizou esferas de aço de 1 metro de diâmetro, preenchidas com material contendo lítio, posicionadas a apenas 10 metros do ponto de detonação de uma bomba atômica. As esferas absorveriam a radiação intensa sem serem destruídas, graças a um revestimento de grafite. O grafite foi escolhido porque possui a mais alta energia de vaporização por peso de qualquer material sólido, permitindo absorver enormes quantidades de energia térmica antes de se tornar gasoso.
É por isso que é tão comumente usado em escudos térmicos de espaçonaves. Duas descobertas surpreendentes emergiram diretamente desses experimentos. Primeiro, quando as esferas foram engolfadas pela explosão térmica das ogivas, uma camada de grafite de apenas 1 milímetro de espessura vaporizou, formando um escudo gasoso protetor que permitiu às esferas resistir a uma bola de fogo de 150 mil graus sem danos. Segundo, as esferas foram disparadas para fora da bola de fogo como projéteis de canhão pela expansão desse gás. E se esse fenômeno pudesse ser aproveitado para um foguete? A ideia inicialmente não ganhou muito impulso. Isso mudou quando o Sputnik sobrevoou os Estados Unidos em 1957, dando início à corrida espacial. Vastos recursos foram rapidamente liberados para financiar esforços que venceriam os soviéticos no espaço, incluindo tecnologias menos certas, mas com grande potencial. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada foi estabelecida no início de 1958, e o projeto Orion começou no mesmo ano. Documentos detalhando a física do princípio tornaram-se projetos viáveis, e conceitos de espaçonaves maiores começaram a ser planejados. Mas o projeto Orion não eram apenas esboços. Projetos reais começaram a ser testados, incluindo um pequeno foguete que foi impulsionado a 100 metros de altitude por 6 explosões. Outro era um modelo em escala exposto a testes de choque repetidos. Vários projetos de espaçonaves de diferentes tamanhos e propósitos foram elaborados, variando desde Orions lunares que iriam à Lua até veículos Orion ultrapiados de 10 mil toneladas que carregavam seu próprio peso em órbita a cada lançamento. Cada um representaria um avanço massivo em relação às espaçonaves de sua época e permaneceria incomparável até hoje, capaz de cruzar todo o sistema solar em um mês ou viajar para Alpha Centauri em uma vida humana. Para fins desta narrativa, focaremos em um projeto específico, a nave Orion de 4 mil toneladas, a primeira proposta séria do projeto. Era para ser um cargueiro pesado, uma bala de 78 metros de altura capaz de entregar 1.115 toneladas em órbita baixa da Terra, mas também capaz de entregar 300 toneladas a Marte e retornar sem reabastecimento. O acoplamento no espaço ainda não havia sido tentado, então poder enviar estações espaciais inteiras de uma vez ou realizar missões completas com um único veículo era uma vantagem distinta. Relatórios desclassificados nos contam como funcionaria, focando em 4 elementos críticos. O primeiro e mais importante elemento eram os dispositivos nucleares que impulsionariam a espaçonave. Não poderia ser qualquer projeto. Tinha que ser pequeno e poderoso. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam competindo para construir as armas maiores e mais poderosas possíveis. Mas escalar bombas nucleares para cima é fácil. Tentar fazê-las funcionar efetivamente em pequena escala é muito mais difícil. Nêutrons são necessários para sustentar uma reação nuclear em cadeia, mas são altamente penetrantes e rapidamente escapam de uma bomba atômica. Núcleos menores perdem mais nêutrons, então menos reações de fissão acontecem dentro, e muito do combustível é desperdiçado. Mas isso pode ser compensado com maior compressão explosiva para aumentar a densidade e, assim, aumentar as chances de colisões de nêutrons. Mas isso vem com seus próprios desafios de projeto. Os Estados Unidos estavam obcecados em inventar ogivas miniaturizadas para caber em uma nova geração de mísseis balísticos lançados de submarinos para armar um novo ramo do arsenal nuclear americano. A chave era o plutônio, um combustível mais volátil que o urânio encapsulado em berílio, que eficientemente reciclava e refletia nêutrons. Isso foi usado até mesmo para criar a bomba tática Davy Crockett, projetada para ser lançada por soldados no campo de batalha. Esta abordagem era perfeitamente adequada às necessidades do projeto Orion, e eles rapidamente adaptaram a ideia para as bombas nucleares miniaturizadas que seriam arremessadas atrás do foguete, apelidando-as de unidades de pulso. Essas unidades de pulso pesariam cerca de 1 tonelada cada e liberariam o equivalente a 25 mil toneladas de TNT. Metade da massa da unidade de pulso, no entanto, era uma placa de tungstênio.
Essa placa era a diferença entre uma bomba e um motor de foguete. Sabemos que bombas nucleares criam bolas de fogo intensamente quentes que se elevam do solo como nuvens em forma de cogumelo ameaçadoras. Mas a saída real de uma reação de fissão são muitos raios X, nêutrons em movimento rápido e uma rajada fina de plasma. A atmosfera terrestre os absorve em poucos metros e os transforma em calor. É assim que a nuvem em forma de cogumelo se forma conforme o calor sobe e esfria. No vácuo, uma bomba atômica parece apenas uma lâmpada queimando. Uma mera centelha seguida por uma onda invisível de radiação. Ainda mortal, mas inútil para mover coisas no espaço. Uma placa espessa é adicionada à unidade de pulso para interceptar a energia da reação de fissão, absorvê-la como calor e explodir como uma rajada de gases de hipervelocidade. São esses gases que agem como o escape de um motor de foguete para propelir a nave no vácuo. O tungstênio foi escolhido porque fazia um excelente trabalho de parar radiação prejudicial de alcançar a espaçonave, enquanto sendo 10 vezes mais compacto que o grafite. Os engenheiros do projeto Orion também conceberam uma forma de canalizar a energia de um dispositivo nuclear para que preferencialmente atingisse a placa de tungstênio em vez de se dispersar em todas as direções. Um cone de óxido de berílio encapsulado em urânio conseguia absorver a liberação inicial de energia da reação nuclear. A expansão instantânea do berílio gerava uma onda de choque. E usando técnicas já conhecidas pelos engenheiros sobre como transformar explosivos em cargas moldadas, como as ogivas antitanque HIT, poderia ser redirecionada para empurrar contra a placa de tungstênio. Com todas as ineficiências contabilizadas, as unidades de pulso teriam uma velocidade de escape de 36.000 metros por segundo, 10 vezes a velocidade de escape de um foguete químico convencional. As unidades de pulso seriam detonadas aproximadamente uma vez por segundo, liberando uma média de 100 terawatts de potência instantânea. Isso é 5 vezes mais potência do que toda a humanidade usa em qualquer momento hoje. Mas o empuxo do motor era entregue em pulsos de milissegundos como marteladas. Embora os experimentos do projeto Orion provassem que uma nave solidamente construída poderia lidar com tais choques muitas vezes, algumas acomodações seriam necessárias para uma nave Orion real. Um sistema de suspensão era o segundo elemento vital que projetaram. Enfrentando as explosões nucleares estava um disco de aço de 26 metros de diâmetro revestido com óleo. Gases de tungstênio das unidades de pulso ricocheteavam nesta placa propulsora para transferir seu momento enquanto o óleo agia como uma camada sacrificial que prevenia danos. Uma técnica realmente mostrada para funcionar em testes atômicos reais. A placa propulsora seria então violentamente empurrada para trás contra uma bolsa de gás. Como um airbag durante um acidente de carro, esta bolsa reduziria a aceleração da placa de milhares de Gs para algumas centenas de Gs, o que ainda é suficiente para esmagar um humano instantaneamente. Então, um braço de suspensão de 27 metros de comprimento contendo molas e pistões hidráulicos suavizaria e atrasaria os empurrões em um empurrão médio de 1,25 G. Se tudo funcionasse, seria tão irregular quanto dirigir por uma estrada rural. A bolsa de gás e a placa propulsora continuavam balançando enquanto os braços de suspensão se moviam através de seu ciclo. Correndo pelo centro dos braços de suspensão estava uma pistola pneumática que disparava as unidades de pulso através da placa propulsora a cada segundo, com um obturador fechando atrás das unidades de pulso cada vez para protegê-la do plasma de tungstênio de hipervelocidade prestes a atingi-la. Finalmente, havia a questão de armazenar as unidades de pulso. Os engenheiros se decidiram por magazines em forma de disco, cada um segurando 60 unidades de pulso, em tambores de munição, alimentando um sistema de entrega. Adicionar Delta-V à espaçonave Orion era uma questão simples de empilhar mais magazines. Alcançar a órbita consumiria quase 600 unidades de pulso, enquanto uma missão completa a Marte com retorno precisaria de 1.500. Mas foi por causa deste elemento final que o projeto Orion desmoronou. Não porque seu projeto era falho. O projeto Orion era, em um sentido, radioativo.
Do ponto de vista da engenharia, ele era bem sólido e representava um salto enorme na capacidade de voar para o espaço. Mas, do ponto de vista burocrático, era impossível de sustentar. Em meados de 1958, a NASA foi fundada para assumir a responsabilidade sobre o desenvolvimento de voo espacial da ARPA, o que significava que assumiu o projeto Orion também. Levou menos de um ano para a NASA decidir que não queria lidar com o sigilo e complicações de manusear tecnologia de explosivos nucleares. Então, cortou o financiamento para o projeto Orion em 1959. Não ajudou que a NASA estava no processo de investir bilhões de dólares na criação da família Saturn de foguetes químicos gigantes para pousar na Lua. O projeto Orion iria tornar todo esse esforço obsoleto assim que seu trabalho fosse concluído. Um lançamento Orion de 4.000 toneladas igualaria a massa total elevada à órbita por todos os lançamentos Apollo. Então, Orion foi oferecido ao Departamento de Defesa como um projeto com potencial militar, capaz de erguer um encouraçado inteiro cheio de mísseis balísticos ao espaço sem ameaça de contrapartida. Desnecessário dizer, chamou a atenção deles. Isso foi justificativa suficiente para financiar o projeto Orion por mais 5 anos. Durante este período, a perspectiva de realmente construir e testar uma espaçonave Orion escorregou ainda mais. Ficou claro que um Orion lançado do solo não era mais politicamente aceitável conforme o público se tornou consciente da precipitação radioativa de todos esses testes de armas nucleares e não aceitaria realisticamente um veículo de lançamento que decolasse com centenas de bombas sobre suas cabeças. Os engenheiros do projeto foram forçados a projetar veículos muito mais modestos, que eram leves o suficiente para serem colocados em um foguete químico, para que pudesse ser elevado a uma altitude de 76 quilômetros antes de iniciar seu ciclo de pulso nuclear. A ideia era que qualquer precipitação radioativa das explosões nucleares seria dispersa inofensivamente, com a maioria deixando a Terra inteiramente. Mas isso, obviamente, também não era terrivelmente seguro. Um estudo de segurança completo foi conduzido. Descobriu que detonações em alta altitude produziriam pulsos eletromagnéticos significativos fortes o suficiente para derrubar satélites próximos. Riscos como uma detonação de pulso precoce, destruindo a placa propulsora da nave, ou uma falha de ignição, deixando o ciclo de suspensão fora de sincronia, também foram destacados. Uma Orion totalmente carregada explodindo na plataforma de lançamento era uma possibilidade terrível também. O pior cenário, no entanto, seria uma falha durante a subida à órbita. Uma reação nuclear em cadeia não aconteceria, mas era possível disparar os explosivos convencionais necessários para comprimir o combustível físsil em cada unidade de pulso nuclear e espalhar material radioativo por milhares de quilômetros. Abordar esses problemas drasticamente cortou o desempenho potencial de um veículo Orion, enquanto o tornava muito mais caro para lançar. Compensar pelo desempenho menos impressionante desses projetos posteriores é talvez porque o projeto Orion, sob a Força Aérea Americana, se apoiou no aspecto militar, levando a algumas criações malucas. O Orion de comando e controle de emergência era um projeto de 2.500 toneladas, sentado em um silo como um ICBM, mas só seria lançado em caso de guerra nuclear para se tornar um backup voador do NORAD. O Orion do juízo final usava sua capacidade de carga para colocar uma arma termonuclear de 1.650 toneladas em órbita baixa da Terra. Teria um rendimento de 8.250 megatons, igualando todas as ogivas americanas combinadas, e seria capaz de incendiar uma área de terra maior que a França apenas detonando no espaço. Outra versão militar foi supostamente apresentada ao presidente Kennedy, apenas para ser rejeitada como horrível e desnecessária. É fácil descartar essas ideias como absolutamente insanas agora, mas esses eram os anos 50 e 60. Uma era quando dezenas de testes nucleares estavam sendo realizados em casa e no exterior todo ano, onde reatores nucleares voavam em aeronaves e foguetes térmicos nucleares
eram testados até a destruição ao ar livre. Soldados assistiam explosões nucleares de trincheiras. A OSHA nem mesmo existia ainda. O próprio projeto Orion foi secreto durante toda a sua vida, e a maioria dos detalhes permaneceu classificada por décadas depois. Se as circunstâncias fossem diferentes, poderia ter seguido adiante. Foi realmente a mudança da situação internacional que finalmente matou o projeto Orion. Os Estados Unidos e a União Soviética sofreram a crise dos mísseis de Cuba de 1962 e iniciaram conversas diplomáticas para prevenir uma escalada similar de acontecer novamente. Parte desses esforços diplomáticos foram acordos mútuos para limitar onde e como armas nucleares poderiam ser testadas, culminando no Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares de 1963. Assinar isso significava que bombas nucleares não poderiam mais ser detonadas em alta altitude ou no espaço. Esse foi o dobre de finados para a propulsão de pulso nuclear. Embora as unidades de pulso que impulsionavam uma espaçonave Orion não fossem tecnicamente bombas, pareciam muito similares. Construir um Orion, muito menos testá-lo, significaria fabricar milhares de explosivos nucleares autocontidos em uma época quando as potências mundiais estavam tentando restringir o crescimento de seus estoques de ogivas. Pior, um lançamento Orion dispararia sistemas de alarme de ataque nuclear por todo o mundo. E com apenas o desempenho reduzido de um projeto impulsionado quimicamente para mostrar, não era mais sustentável continuar trabalhando nisso. Com isso, o projeto Orion terminou em 1965. O sonho de um veículo cavalgando explosões nucleares no espaço, no entanto, não desapareceu. Engenheiros de foguetes não conseguiam abandonar um salto tão massivo no desempenho. Veteranos do projeto Orion tentaram manter seus sonhos vivos, mostrando-o assim que foi desclassificado para Arthur C. Clarke e Stanley Kubrick durante o desenvolvimento inicial de 2001. Uma odisseia no espaço e mais tarde continuando a trabalhar nisso à sua própria maneira. Muita pesquisa foi feita sobre propulsão de pulso nuclear desde os anos 60, acelerada ainda mais em tempos recentes por simulações computacionais que podem tomar o lugar de testes nucleares proibidos. Isso resultou em um bom número de melhorias e modificações ao projeto Orion original. É amplamente acordado que nenhum sistema de propulsão de pulso deveria jamais detonar explosões nucleares dentro da atmosfera. Em vez disso, deveria ser um veículo apenas para vácuo, que é entregue ao espaço, usando veículos de lançamento convencionais. Encontro orbital, uma técnica testada e aprovada para montar espaçonaves de peças menores, levou Apollo à Lua e pode ser usado novamente para crescer um Orion de tamanho completo de muitos lançamentos pequenos. Avanços na tecnologia de materiais podem torná-lo muito mais leve que estimativas dos anos 60 também, enquanto os mais recentes sistemas de suspensão podem tornar a viagem mais suave e mais resistente a falhas de ignição. Mas talvez a inovação mais importante, uma que pode nos permitir imaginar reviver o projeto Orion hoje, é a forma como explosões nucleares acontecem. O conceito original para a propulsão de pulso nuclear usava unidades de pulso adaptadas de pequenas ogivas, uma massa quase crítica de plutônio comprimida por explosivos convencionais. Desde então, encontramos formas de inflamar quantidades muito menores de físseis sem usar qualquer explosivo. O conceito é microfissão e usa pequenos pelotas de combustível de menos de 100 gramas comprimidas magneticamente por um campo elétrico externo. Essa corrente seria entregue por pilhas de supercapacitores, descendo fios supercondutores e então fluindo através de linhas de transmissão finas para os pelotas. Quando essa quantidade de corrente passa através de um condutor, um campo magnético forte é gerado, suficiente para esmagar destrutivamente o condutor e comprimir o combustível à ignição. Isso liberaria energia equivalente a cerca de 0,01 quilotons de TNT, muito menor que qualquer unidade de pulso Orion. Mas a segunda tecnologia-chave nova é o bocal magnético, que pode capturar e redirecionar o vapor superaquecido criado.
Com os pulsos tão leves, um sistema de suspensão muito mais modesto pode lidar com eles sem bolsas de gás ou braços longos expostos. Ainda melhor, o bocal magnético tem a vantagem de ser capaz de extrair energia do plasma de escape correndo através dele, então pode recarregar os capacitores antes de cada pulso. Em 2003, o conceito Minimag foi realmente testado na máquina Z do Laboratório Nacional Sandia, que é capaz de fornecer as dezenas de milhões de amperes necessários para comprimir um pelota de combustível. Seus projetistas desejavam usar cúrio-245 como combustível físsil, um isótopo com uma massa crítica extremamente pequena. Mas podemos imaginar uma variante usando o urânio-235 mais comum, talvez nem mesmo em enriquecimento de grau de arma. Uma espaçonave Minimag Orion, em escala completa, teria uma velocidade de escape 40 vezes melhor que qualquer foguete químico, enquanto desfrutando de aceleração de 1G e um ΔV na ordem de 150 km por segundo. Isso é suficiente para chegar a Marte em 10 dias, ou alcançar Júpiter e retornar em menos de um ano. Suas desvantagens, como exigir equipamento de ignição elétrica pesado e ser incapaz de operar dentro de uma atmosfera, podem realmente ser interpretadas como benefícios de segurança para um público mais cauteloso com energia nuclear do que nunca. Mas tudo isso é suficiente para reviver Orion? Desempenho incrível, novas medidas de segurança, além de melhorias modernas, são suficientes? Pode haver um obstáculo final. Orion seria um sistema de propulsão novel de alto desempenho que precisa de muito financiamento para se tornar real. Só conseguiria esse financiamento de organizações como a NASA ou o Departamento de Energia se atendesse suas necessidades para uma missão intensiva de alto ΔV. Mas tais requisitos de missão não existem porque cumpri-los com tecnologia de propulsão existente é muito difícil. Ninguém está seriamente falando sobre enviar astronautas a Júpiter em breve, porque chegar lá com foguetes químicos é uma tarefa tão enorme, o que significa que Orion não tem uma missão para justificar. É um problema de ovo e galinha que prendeu muitas outras tecnologias espaciais inovadoras, de velas de luz laser a propulsores de plasma avançados. No longo prazo, desenvolvimento tecnológico em setores não relacionados pode levar a NASA a adotar propulsão de pulso nuclear. Talvez uma porção dos recursos usados para perseguir compressão magnética de pelotas de fusão possa ser desviada para a pesquisa de microfissão. Como o progresso em tornar painéis solares leves e eficientes os levou a serem usados em sondas do espaço profundo. Ou competição no curto prazo poderia ser o gatilho para reviver Orion. Foi a competição da União Soviética que acelerou o desenvolvimento espacial em primeiro lugar. E no futuro, os Estados Unidos podem olhar novamente para tecnologias que os mantenham muito à frente de países como a China. Só podemos especular se, ou quando isso acontece, e pode levar muitas mais décadas, mas a propulsão de pulso nuclear permanece um salto massivo à frente, apenas esperando para acontecer. Pode levar décadas antes de sabermos se Orion ou algo parecido jamais deixará a prancheta de desenho. Mas a história nos mostrou que a fronteira entre ideias científicas ousadas e controvérsia pública pode ser navalha fina. Às vezes, uma única peça de pesquisa pode incendiar debates que se estendem muito além do laboratório, remodelando política, mídia e até mesmo a confiança pública na ciência em si.